Olá! Bem-vindos ao canal Vivendo a Vida. Prepare seu estômago. Porque hoje falaremos sobre algo ou alguém que vive entre nós e pode amedrontar você, sua família, sua cidade e até mesmo um país inteiro. Um assassino em série ou assassino serial é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura. Serial killers são considerados indivíduos que praticam uma série de homicídios durante um determinado período de tempo, com um intervalo de tempo durante esses homicídios. Uma pessoa que comete pelo menos 3 assassinatos em um determinado período de tempo pode ser chamada de serial killer por uma definição policial, mas não psiquiátrica. A probabilidade dele ser um psicopata é maior do que se pegarmos uma pessoa que nunca cometeu os mesmos crimes que ele. O primeiro obstáculo na definição de um serial killer é que algumas pessoas precisam ser mortas para que ele possa ser definido assim. Alguns estudiosos acreditam que cometer 2 assassinatos já faz daquele assassino um serial killer. Outros afirmam que o criminoso deve ter assassinado pelo menos 4 pessoas. A origem desse comportamento geralmente é atribuída a determinada psicopatia. A maioria das pessoas tende a imaginar o serial killer como uma pessoa louca ou doente mental, o que se verifica não ser verdade na maioria dos casos. Há, no entanto, consenso de que os assassinos seriais possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose, que são desvios mentais distintos. Malformação mental. O risco de ter malformações parece ser maior em bebês de mães com transtornos mentais em comparação com bebês de mães sem histórico de transtornos psiquiátricos. Herança genética. Hereditariedade. Características de cada ser vivo são transmitidas de uma geração para outra. Ou algum episódio violento ocorrido durante a infância ou adolescência. Violência psicológica, praticada por pais ou responsáveis através de agressões verbais, ameaças, humilhações, desvalorização, estigmatização, desqualificação, rejeição e isolamento, ocasionando imensuráveis danos emocionais e sofrimento psíquico. Tais indivíduos, ao cometer crimes contra a vida, são comumente reconhecidos pela alcunha de serial killers ou assassinos em série. Tenho alguns casos mais assustadores para vocês. Luiz Garavito. Número de vítimas em torno de 138 ou 400 para mais. Conhecido como La Bestia, o assassino colombiano Luiz Alfredo Garavito Cubillos admitiu ter matado e estuprado mais de 130 jovens garotos na década de 1990. Estima-se, no entanto, que o número total de suas vítimas pode ultrapassar 400. Preso em 22 de abril de 1999, e condenado por 139 dos assassinatos, recebeu uma pena de 1.853 anos e 9 dias na prisão. Mas, na prática, será liberado do cárcere ainda neste milênio. Devido às leis do sistema penal colombiano, ele só pode passar 30 anos atrás das grades. Além disso, como colaborou no caso, sua pena foi reduzida para 22 anos. Tug Barron. Número de vítimas em torno de 125 ou 900 para mais. Os dados divergem. Apesar de ser considerado um dos mais mortais serial killers de todos os tempos, com 931 estrangulamentos em seu currículo, o livro Tug, The True Story of India's Murderous Cult aponta que o indiano Tug Barron teria sido responsável por apenas 125 destes assassinatos. Seus crimes, inegavelmente numerosos, foram cometidos entre os anos de 1790 e 1840. Pedro Lopes. Número de vítimas em torno de 110 ou 300 para mais. Também colombiano, o monstro dos Andes Pedro Alonso Lopes confessou ter matado 110 meninas no Equador, 100 na Colômbia e bem mais de uma centena no Peru.
Todas suas vítimas eram garotas com idade entre 9 e 12 anos. Preso em 1980, e condenado apenas pelos assassinatos das 110 jovens equatorianas em 1983, ele foi solto em 1998. Elizabeth Bathory. Número de vítimas em torno de 80 ou 650 para mais. Elizabeth Bathory tinha sangue azul, mas curtia ver o sangue vermelho jorrar. A húngara foi acusada de torturar e matar 80 garotas, com a ajuda de 4 pessoas. Mas registros indicam que 650 cabeças de jovens donzelas rolaram por causa da condessa. Elizabeth nunca foi sequer julgada. Mas em 1610, a condessa foi submetida a uma espécie de prisão domiciliar, em um castelo na Eslováquia. E ficou lá até morrer, 4 anos mais tarde. Quer saber o pior? Tempos depois foram encontrados textos que diziam com todas as letras que a condessa matava garotinhas porque, atenção, gostava de se banhar no sangue de moças virgens para manter a sua juventude. Ai! Se algumas celebridades brasileiras descobrirem esse segredo de beleza. Daniel Barbosa. Número de vítimas em torno de 71 a 150. Mas então, como encontrar um assassino em série? Estudos mostram que é provavelmente impossível encontrar um assassino sem que ele tenha cometido 2 ou mais casos. Porque não se sabe como funciona a cabeça de um. Já foram entrevistados inúmeros seres que cometeram esses tipos de atrocidade. Cada caso divergindo um ao outro. Motivos diferentes, ou seja, tudo diferente. Existem teses e livros sobre eles, no entanto não pode-se dizer que é uma linha para seguir. Existem inúmeros tipos e casos diferentes e em diferentes lugares do mundo. Então infelizmente não há como prever um serial. Por isso é tão perigoso e tão imprevisível. Então, quando ouvir falar de um assassino em série por perto, fique alerta, não saia de casa sem motivo, tranque as portas e janelas. Pois nunca se sabe quando o perigo chegará. Se gostou do vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal e tome muito cuidado.